No capítulo de hoje, dando continuidade ao estudo, o título Tendências, Aptidões e Reminiscências. As leis de Mendel, estudadas largamente, vieram contribuir de modo eficaz para o equacionamento de muitos enigmas nos diversos capítulos da hereditariedade. Lembrando que Gregor Mendel é considerado o pai da genética, e a genética, sem sombra de dúvida, respondem pelo entendimento de inúmeros enigmas, principalmente vinculados a este quesito, da hereditariedade. No entanto, se complementam os conceitos do transformismo e do evolucionismo, não interpretam inúmeros quesitos da realidade da vida biológica. Por mais que a ciência tenha avançado, há situações ainda que não conseguem ser esclarecidos com riqueza de detalhes, mostrando de onde advêm determinadas situações da vida biológica. E inegável que os caracteres adquiridos são transmissíveis e que os filhos, os descendentes em geral, herdam de pais e ancestrais as parecenças físicas, a morfologia, as posturas e outros sinais de identificação, o mesmo não ocorrendo nas áreas psíquica, psicológica e emocional. Fácil de nós averiguarmos essa realidade, onde conseguimos observar essa continuidade de traços fisionômicos, a morfologia, as posturas. No entanto, quando passamos dessa condição da matéria e entramos no psiquismo do indivíduo, nas emoções, percebemos as peculiaridades, que nem sempre encontramos símile naqueles ancestrais. Pais geniais e antepassados doutos não geram necessariamente filhos sábios, tanto quanto artistas e guerreiros não procriam símiles. De fato, percebemos que não é pelo fato dos pais serem isso ou aquilo que os seus filhos irão responder da mesma forma, trazendo cada um a sua peculiaridade. Certamente, a convivência e a educação, os hábitos e a disciplina modelam as personalidades dos descendentes, neles plasmando, às vezes pela violência emocional, características que parecem herdadas, sem que o ser traga nas paisagens íntimas essas habilidades ou determinações. Então, a convivência, desde cedo, obviamente, com aqueles tutores, faz com que muitas vezes venha modelar a personalidade desses descendentes. E assim, inclusive, através de atitudes que muitas vezes se apresentam até como uma violência velada, principalmente quando há uma influência muito ostensiva frente a alguns desejos dos pais, esses indivíduos acabam desenvolvendo determinados valores, determinadas características íntimas que não fazem parte da sua herança do próprio espírito reencarnatória. De igual forma, homens incultos e viciosos não reproduzem vidas caóticas semelhantes, exceto quando degenerescências físicas impõem limitações e distúrbios de variada ordem. Da mesma forma, como vimos já anteriormente, homens que também são incultos e viciosos também não vão reproduzir obrigatoriamente filhos que tragam essas mesmas tendências. Mesmo nos casos que se podem arrolar como decorrência da hereditariedade psicológica e moral, devemos levar em conta os fatores anteriores ao renascimento físico do ser. Por mais que a gente tenha situações que aparentemente nos aponte para essa realidade de uma herança psicológica, não podemos deixar de lado e não devemos deixar de lado essa condição do que é que se traz no processo reencarnatório. O espírito é o engenheiro da maquinaria fisiopsíquica de que se vai utilizar na jornada humana. Veja que interessante. Engenheiro da maquinaria fisiopsíquica. Desde um contexto físico até o próprio psiquismo, nós estamos estruturando neste exato momento em que vamos optando pela ação A ou pela ação B, de tal forma que irá nos gerar consequências que modelará o futuro corpo
e o futuro psiquismo. É evidente que os processos da reencarnação se fazem mediante as leis de afinidade espiritual, por impositivos anteriores, o que resulta em identificações e choques nos clãs, onde se reencontram seres simpáticos ou adversários que o berço volta a reunir. E assim nós iremos observar a diversidade de relações que existem na intimidade dessa estrutura sagrada que é a família. Como já vimos no capítulo anterior, esse planejamento reencarnatório, a afinidade com os pais frente a essa lei de causa e efeito, vai fazer com que haja identificações ou choques, dependendo dessas relações que foram construídas ontem e que agora, pelo planejamento divino, tem a necessidade de retornar a essa mesma paisagem. Em face dessa conjuntura, ou seja, de todos esses fatores, da sintonia, da herança reencarnatória, da necessidade desse código genético advindo desses específicos tutores, muitas das heranças se fazem naturais, porque o clima vibratório impõe os condicionamentos e os programas indispensáveis na formação do corpo. Ou seja, esse somatório de informações é o que dará a estrutura através do perispírito à construção do edifício físico. As aptidões e tendências só raramente correspondem às leis da hereditariedade, especialmente hoje, quando as opções para a conduta e a ação se fazem um leque imenso de possibilidades, ensejando a identificação do homem com as suas próprias realidades. Então, de fato, essas aptidões e tendências, muito raro, é fruto ou corresponde à lei da hereditariedade. Ela, frequentemente, ela vai ser a materialização do que o indivíduo traz na sua intimidade, tendo em vista esse momento especial que passamos desse grande número de opções que o indivíduo tem para as escolhas a serem feitas. No passado, a falta de comunicação de massa, a ausência de contatos sociais imprimiam como tendências o que eram hábitos dos grupamentos familiares, de tal forma que, se não conhecia outra realidade, a realidade em que ele recebia como influência iria pesar na escolha da conduta, da profissão e de tantas outras situações que impunham nos nascituros e crianças um roteiro de realizações que se lhes incorporava em positivo, difícil de evitado, como não tinha outras alternativas e a única realidade era aquela que era passada, praticamente era incorporado ao desejo daquelas crianças. No entanto, apesar de percebermos hoje o leque de possibilidades, não são poucas as vezes que percebemos pais que buscam influenciar seus filhos para determinadas escolhas, em especial no campo da profissão. Não obstante, as exceções demonstram, nos gênios como nos idiotas, a independência do reencarnante em relação às matrizes genéticas. Assim, vamos observando que de fato o espírito ele é independente, né? Afinal de contas, apesar dele necessitar da questão do corpo físico e no próprio processo da reencarnação ele vai afinizar-se com o espermatozoide que lhe dará o código genético juntamente com o óvulo para lhe estruturar o futuro corpo, ainda assim esse espírito é independente porque essa estrutura ela também é fruto dessa herança que traz como espírito imortal que é. Eis porque as tendências, as aptidões humanas, sem descartar-se a contribuição dos genes e cromossomas, procedem das experiências do passado, em que o espírito armazenou valores que lhe pesam na economia evolutiva como poderosos plasmadores da personalidade, da inclinação para uma como para outra área do conhecimento, para a vivência da virtude ou do vício. Tudo isso definido por esta herança reencarnatória.
e não necessariamente pelo contexto genético. Dramas e tragédias, crimes e ações nefandos que passaram ignorados ou não justiçados pelos códigos humanos convertem-se em processos psicopatológicos que se manifestam em forma de desequilíbrio no endividado, sem que haja fatores ancestrais que justifiquem o desconcerto. Assim, nós iremos observar indivíduos que apresentam determinadas patologias físicas ou mentais que não encontram na genética da família nenhum gene que responda por essa realidade. Na verdade, é o próprio conteúdo. É exatamente a lei de causa e efeito incidindo sobre o espírito e a sua necessidade de aprendizado e de resgate renovador. Dentro do mesmo esquema, ao ser processado o mecanismo do renascimento, o candidato modela e imprime nas células a informação de que necessita para recuperar-se, para ascender e resgatar. E aí nós vemos mais uma vez a beleza do planejamento reencarnatório e a importância do perispírito, e a partir daí de nós respeitarmos esse templo sagrado, que é exatamente a construção precisa, exata, para que nós venhamos, como diz aqui Manuel Filomeno, recuperar para ascender e resgatar. Fenômenos equivalentes ocorrem no campo da cultura, da beleza, da arte, em que o espírito, ao ser submetido aos implementos celulares, neles trabalha esses equipamentos sutis para responderem com fidelidade ao ministério para o qual retorna ao corpo em realizações nobilitantes. Assim, nós vamos observando esse planejamento, né, e essas nuances do processo reencarnatório. As tendências e aptidões atuais são reminiscências do pretérito de cada qual. Ou seja, é fruto daquilo que sobrou, entre aspas, né, porque é a reminiscência. Então essas tendências e aptidões, nós trazemos ela para a atual existência e vai se materializar dependendo, obviamente, do grau de lucidez do indivíduo que possa identificar nestas tendências o que for positivo e aquilo que é negativo. Tudo a que se aspira e se realiza sem a aprendizagem atual procede de experiências transatas, ou seja, tudo aquilo que o indivíduo deseja, né, e tudo aquilo que ele realiza, mas que não foi fruto de uma aprendizagem de agora, mas ainda assim ele traz, obviamente, isso é proveniente de uma experiência anterior, que se encontram íncitas, ou seja, que se encontram implantadas, inseridas no ser e desabrocham, como inclinação, impulso, compulsão, mais poderosos do que o meio onde a criatura se encontra localizada. Quantas situações não percebemos da família se comportar de determinada maneira e determinado indivíduo dentro desse contexto familiar apresenta inclinações, impulsos, compulsões totalmente distintas dessa estrutura familiar. Porque, na verdade, o espírito independe dessa questão genética. Merecendo cultivadas as aptidões superiores, não podem ser deixadas sem conveniente tratamento as más tendências, que devem ser disciplinadas, corrigidas a qualquer esforço, a fim de que sejam superadas, oferecendo campo para os primeiros cometimentos no setor do bem, na condição de exercício dignificante em formulação para realizações elevadas e libertadoras no futuro. Eis aí as nossas provas, onde na medida em que nós temos um rumo, em especial uma bússola, que seria a bússola moral, daí para a doutrina espírita, Jesus ser o guia e modelo e as leis morais trazidas em O Livro dos Espíritos, bem como também no Evangelho segundo o Espiritismo, proporciona ao indivíduo lucidez, para que ele possa perceber que determinadas condutas são inconvenientes, de tal forma que merecem ser tratadas essas más tendências e não dar-se vazão
numa conduta psicológica comum de tentarmos ajustar as leis aos nossos desejos, porque passar pela porta estreita e o caminho árduo nos tira da zona de conforto. E aqui somos lembrados pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda que precisamos investir naquilo que são as aptidões superiores. E naqueles que merecem tratamento das más tendências, devemos nos esforçar como um exercício dignificante, já preparando essas reencarnações futuras. Todo empreendimento exige esforço, diretriz e perseverança, porque não há mudança sem esses valores. Raramente nós iremos mudar se nós não passarmos ou utilizarmos essas ferramentas. As tendências doentias, heranças pessoais dos gravames anteriores, devem ser canalizadas para as realizações positivas, como experiência inicial que se automatizará, dando margem às paixões elevadas, aquelas que promovem o indivíduo à sua condição de conquistador da razão, a caminho da intuição, ao tempo em que se liberta do atavismo primário das imantações do reino animal. Assim, vamos observando que essas tendências negativas, essas energias devem ser canalizadas para as realizações positivas, como uma experiência inicial, né? Ou seja, é necessário esforço, mesmo que naquele momento a gente ainda não sinta, né, um desejo sincero de fazer o bem, por exemplo, mas tendo a consciência fruto da razão, nós já optamos por isso, tornando a condição de amanhã isso virá quase um hábito, de tal forma que aqui ele diz que a experiência inicial que se automatizará, dando margem às paixões elevadas, ou seja, criaremos um hábito, passaremos a entender, a desejar até a vivência desse bem, porque fazendo bem a outro, sentimos também o bem em nós. Fadado à grande conquista, recorda para elevar-se, superando o mal que nele remanesce, sob o apelo do amor que o alimenta e é de procedência divina. Assim, nós estamos fadados a essa grande conquista e, de alguma maneira, através das nossas tendências, das nossas compulsões, nós recordamos, mas não como um elemento punitivo, mas recordamos para a correção e quando se corrige se eleva, superando, né, esse mal que ainda sobra, ainda resta em nós proveniente de encarnações anteriores. No entanto, sob o apelo do amor que nos alimenta e é de procedência divina, nós iremos, cedo ou tarde, superarmos. Que possamos então não adiar, mas termos a coragem de utilizarmos da lucidez para desde já reeducarmos essas nossas tendências e nos encontrarmos de acordo com as leis naturais, as leis divinas. Até o próximo encontro.